Esse aqui é o último exemplo que eu vou fazer com essa função analógica. E aí eu estou usando um componente novo aqui, que seria um potenciômetro. Geralmente a gente conhece nos botões de volume, né, por exemplo. Você gira para um lado, ele aumenta, gira para o outro, ele abaixa o volume. E aqui eu vou usá-lo como um sensor analógico, né? Não mais como a chavinha ali que é digital, né? Que só dá nível baixo, nível alto. Aqui no caso ele vai dar valores intermediários entre o mínimo e o máximo, e isso vai fazer variar o brilho dos LEDs. Então começo novamente fazendo diretivas aqui define para mapear meus pinos com os LEDs, e aqui você percebe que agora eu estou usando dessa forma, né? Então toda vez que eu for usar um pino analógico do meu Arduino, eu preciso colocar com a letra A. Não pode ser só o número do pino. E aqui eu coloquei como P underline sensor, né? A variável B como byte, né, que a gente já vê que é uma unsigned char, que armazena valores de 0 a 255. Isso eu fiz para economizar memória. Não pode esquecer que ele tem uma quantidade limitada de memória aqui. RAM, né? Seria a memória RAM. E ROM também. Flash também não é muito grande. Mas como eu não vou precisar armazenar valores tão grandes, né, a gente geralmente usa dessa forma. Mesmo sendo char, a função analog write aceita. E aí eu estou usando uma outra que seria a value. Só que ela vai ter valores maiores do que 255. Então eu usei um inteiro sem sinal, né? Que vai caber aqui tranquilamente. Esses valores, essa variável tem 16 bits, né? Então vai caber direitinho aqui. O resto do código é muito parecido com o anterior, né? Essa função, ainda eu aproveitei tudo igual. Defino os LEDs. Não preciso definir nada aqui em relação à entrada, porque assim que eu chamar a função analog read, já é como a entrada mesmo, né? Ele não tem como você colocar o pino analógico como entrada, né? Ou melhor, como saída, né? Como output. Então você não precisa definir aqui. E aqui no meu loop a gente tem um código até menor, né? Que eu faço o seguinte: aquela variável que eu defini cá em cima, né? Global, eu não defini dentro de nenhuma outra função, eu poderia definir aqui dentro sem problema. Ela vai ler o valor analógico desse meu sensor. E aí o que eu fiz aqui? Isso aqui é um potenciômetro, né? Tem 3 pinos, tem o pino que é central, e a gente consegue girar aqui, e tem 2 pinos do lado, né? É um componente com 3 pinos. E ele é da mesma categoria de componente que esse cara aqui que eu uso para limitar a corrente no meu LED, né? É um tipo de um resistor, só que ele é um resistor variável. Eu consigo variar o valor dele do mínimo até o máximo, que no caso aqui está marcado no corpo, né? 5K. Ele tem um valor máximo de 5 kΩ, diferente do valor que eu usei ali para o LED, né? E aí um dos lados, que é esse lado de cá, eu liguei no terra, no GND, e o outro lado eu liguei no positivo, 5 volts, né? No pino 5 volts. E aí o que acontece? Quando eu giro para esquerda, o meu pino central, que está indo para a porta aqui, para o pino analógico 0, ele vai ficar negativo. E isso vai fazer com que meus LEDs apaguem. À medida que eu for girando para a direita, o valor vai saindo de 0 e vai incrementando até chegar no máximo de 5 volts, que vai dar o brilho máximo aqui nos meus LEDs. E é bem simples isso. Só que, o que acontece? A minha função
a analog read, desculpa, ela retorna valores entre 0 e 1023. Por quê, né? Aqui na minha plaquinha a gente vê que tem de A0 a 7. Isso porque existe um conversor analógico digital dentro do Arduino. E por isso que eu consigo receber essa informação de forma analógica, de valores intermediários, e ele consegue processar. Só que esse conversor, esse conversor analógico digital, ele faz essa leitura de 0 até 1024. Ele tem 10 bits. E a minha variável vai de 0 até 255. Como é que eu faço aqui, né, para eu atrelar uma coisa a outra? Eu uso essa função map. A função map, ela vai pegar a variável que eu estou lidando em questão, tá? Que é a value, e eu indico para ela, para a função map, o mínimo e o máximo que essa variável value tem, e indico para ela o mínimo e o máximo que eu quero que ela retorne. Então, como é que funciona aqui, mais ou menos, né? Quando eu tiver o valor 0 na leitura analógica, ela vai me retornar 0. 0 vai ser para minha variável B, que vai ser escrito esse valor nos LEDs, e ele vai apagar todos os LEDs. Quando eu tiver o máximo de valor, que é 1023, ela vai me retornar 255, que vai ser escrito isso no LED e vai ficar com brilho máximo. Agora, num valor intermediário, ela faz meio que uma regra de 3 aqui, né? Então, vamos supor que ele esteja aqui no meio, 512, né? Se tiver em 512, ele vai me retornar aqui o valor 128. E aí ele fica no meio também do brilho, tá? Então ela faz aí esse cálculo interno dentro do microcontrolador para fazer essa conversão. E aí o código já está aqui pronto para ser mandado para o Arduino, né? Vou tirar aqui que acabou sendo digitado acidentalmente. Aqui quando eu der Enter, vai ver lá, os LEDs vão piscar aqui. E aí já começou. Eu tinha deixado, né, o potenciômetro no máximo. Então aqui já está com o brilho no máximo. Se eu fizer assim, observe que o brilho começa a diminuir. Até apagou. E aí ele está no mínimo, né? Se eu for aumentando, à medida que eu vou aumentando, ele meio que começa a acender, vai, até o brilho máximo, que é isso. Não sei se na câmera pega bem, mas aqui dá para perceber as mínimas variações aqui, à medida que eu vou diminuindo no potenciômetro. Consigo aumentar até que chega, quase que estoura no vídeo, e aqui eu consigo diminuir. Então, por exemplo, aqui esse é o tipo de aplicação que eu poderia utilizar, não um carinha desse que varia conforme esse eixo, né? Ele poderia variar, por exemplo, conforme luminosidade, né? Eu poderia utilizar o que a gente chama de LDR, que é um resistor que varia o seu valor conforme a incidência de luz. E aqui, ao invés de usar uma função como analog write, eu posso utilizar, sei lá, a digital write, que vai acionar, né, o pino em nível alto ou baixo. Esse acionamento iria ser ligado, por exemplo, num circuito com relé que ligaria uma lâmpada. E aí você tem algo como, por exemplo, uma luz automática de varanda, né? Assim que começa a noite, o brilho no resistor vai ser menor,
e aí ocasiona o acionamento dessa lâmpada. Você não precisa ligar. E quando amanhecer, que o sol sair, né, o brilho no resistor vai ser maior e ele desliga a lâmpada. Isso de forma automática, sem você precisar intervir. Mas aqui é um exemplo, né, que você consegue manipular essas funções e ter ideia, né, como funciona. É isso aí.